E o programa de hoje vai lá para Lisboa. Nossa convidada é a jornalista Adriana Bechara, que já trabalhou nas revistas Vogue e Glamour e depois de conquistar tudo que queria na carreira, resolveu fazer uma volta ao mundo. Com essa experiência, veio a vontade de morar em Portugal, para onde ela se mudou em 2018. Novo país e nova carreira também. Adriana agora é empresária. Eu sou Letícia Nascimento e esse é o Manda Brigadeiro, o podcast que conta a história de brasileiros que moram fora do Brasil. Adriana, achei a tua história interessante porque você não só mudou de país, como você mudou de carreira também, e num ano de Covid. Então, assim, você tem 3 questões, eu acho, a serem resolvidas, né? A mudança de país, a mudança de carreira e ainda o Covid. Como é que foi essa história? Você mudou para Portugal em 2018 com a ideia de abrir um novo negócio. Conta que negócio era esse. Pois é, eu brinco que é a reinvenção da reinvenção da reinvenção, porque, tipo, né, tinha uma carreira consolidada como jornalista de moda no Brasil, percebi que que estava num momento realmente de mudança de valores e de perspectivas de vida. Fui fazer uma volta ao mundo em família, que foi um projeto apoiado pela Vogue, que foi a revista que uma das revistas para as quais eu trabalhei, mas acho que é a mais importante na minha carreira. E foi em família e tudo, e a gente já estava assim, meio que intuitivamente querendo fazer essa volta ao mundo para escolher um novo lugar para viver. Uhum. E Portugal foi o último país que a gente passou e foi muito acolhedora, assim, foi a sensação quase de chegar no Brasil, de estar chegando no Brasil, na verdade, né? Estar mais próximo do Brasil. E não sei se foram os exemplos de portugueses que eu encontrei pelo caminho que me estimularam, não sei se foi o momento que eu estava vivendo, mas assim, me deu muita vontade de realmente usar essa expertise da volta ao mundo, de ter conhecido vários hotéis, vários guest houses e tudo, e aplicar isso num projeto meu pessoal, que eu também sempre tive um sonho de empreender em algum momento da minha vida, e isso floresceu quando eu passei por aqui. Então, a gente voltou para o Brasil, veio para cá, e aí começou, assim, a adaptação no novo país, assim, eu queria fazer tudo logo, mas eu comecei a perceber novas demandas, percebi que Portugal não precisava de mais uma guest house, nem de mais uma Airbnb, vi uma oportunidade de negócio no Welcome Center, que seria um espaço de apoio para o viajante que fica no Airbnb ou na guest house, muitas vezes não tem um concierge, não tem um lugar que ele possa comer uma comida agradável do lado do lugar que ele está, oferecer esses serviços que o Hotel 5 Estrelas oferece com concierge, com spa, com o restaurante do hotel, para o viajante que fica, para esse novo público consumidor de hospitalidade que não é o público do hotel. Mas quando você chegou em Lisboa, você já tinha amigos aí? Porque eu imagino que você chegou com essa sua ideia, mas por onde começar? Então, eu tinha um amigo que me indicou tal coisa, um outro brasileiro, um português. Como é que foi isso, pensar numa nova carreira, chegando num país que, tudo bem, é estrangeiro, a gente fala a mesma língua, né, tem essa identificação, mas é um outro país, né, Adriana? Não era o teu chão, não é onde você construiu a sua carreira, enfim, família. Sim, tudo isso. Assim, eu diria que a minha adaptação foi muito suave, foi muito boa, mas ela não deixa de ser uma adaptação porque existem novos hábitos, novos códigos, novos comportamentos. A ideia da gente não era manter o nosso estilo de vida que a gente tinha no Brasil, era exatamente se mesclar com o modo de vida local. Então, isso sim, levou um tempo também para entender como as coisas funcionam aqui. Tinha contato, sim, tenho muitos amigos que já tinha muitos amigos que estavam morando aqui, mas
até conseguir pisar num solo, vamos dizer assim, seguro, assim, para tomar a coragem de alugar um imóvel, de fazer uma obra, de investir o que eu tinha para fazer o Well acontecer, levou mais tempo do que eu imaginava, e calhou de estar prevista a abertura para o começo do confinamento que aconteceu o primeiro, né? E agora ele acaba de abrir no primeiro dia do segundo confinamento oficial de Portugal. Adaptado ao momento presente, né? Quer dizer, a gente pôde abrir porque a gente se preparou para isso. Então, só para a gente explicar melhor o que é esse teu novo negócio, primeiro você tinha pensado em fazer só uma guest house, é isso? Como se um mini hotelzinho? Assim, na verdade, assim, eu queria, vamos dizer assim, aquele primeiro texto do empreendedor que, enfim, já trabalhou muito, não sei o que diz assim, eu podia fazer uma coisa facilzinha de fazer, de gerir, que eu pudesse trabalhar e tocar minha vida pessoal. E depois eu entendi que eu jamais seria essa pessoa, né? Principalmente quando eu comecei a ver as palestras do Carlos Ferreirinha, que é um amigo meu, né, que é uma pessoa que eu voltei a entrar em contato depois que eu comecei a buscar esse universo do empreendimento, e percebi que todo o background que eu tinha de observação de comportamento, de consumo, indústria do luxo, como as coisas funcionam, o impulso de compra, desejo, percebi que o mercado... Quer dizer, que o mercado ele estava muito propício para o consumo de ocasião. O que é um consumo de ocasião? É um consumo daquele momento que você está vivendo. Você quer explorar a melhor forma possível. O seu primeiro dia numa cidade que você não conhece, você quer explorar cada minuto, você quer tirar foto de tudo, você quer mostrar para os seus amigos, algumas pessoas querem, nem todas, mas assim, mostrar para os seus amigos, postar. Então, se você chega na cidade às 6 horas da manhã e o seu check-in no Airbnb às 4 da tarde, é um dia que você perdeu porque você está se sentindo sujo por causa da viagem, segurando uma mala, você fica invisível porque você ainda não foi acolhido, você não sabe os códigos da cidade. Então, eu percebi que esse primeiro dia da chegada e o dia da saída, para gente que é jornalista, que já viajou muito, também sabe disso, né? Sim. É um dia praticamente perdido, que você fica com muita raiva, de ou você saiu, você está com a mala e seu voo é meia-noite. Então, a ideia seria acolher a pessoa nesse momento para deixar uma mala, para tomar um banho, para tomar um café, para pegar uma dica, para pegar uma orientação, para consumir alguma coisa, para comer alguma coisa. Então, a ideia de um welcome center, né? Adaptado ao momento presente. Então, assim, sempre foi... Quer dizer, eu acabei fazendo um brand book, enfim, eu fiz tudo direitinho como era para ser e tive que reinventar tudo de novo por causa da pandemia. Então, no nosso brand book, que foi feito pelo Igor Fidalgo, que é um jornalista amigo meu especializado em comunicação digital e branding, a ideia é que a pessoa sempre saia daqui melhor do que ela entrou. Né? É a ideia dela poder se melhorar de alguma forma, que ela seja ajudada nesse propósito. E que o Well sempre estivesse alinhado com o momento presente. Então, a gente estava super alinhado com o momento presente virou de cabeça para baixo, e daí como é que a gente fica? E como é que fica? O que você fez para administrar essa situação? Olha, primeiro eu fiquei pensando em novas formas de fazer isso acontecer. Eu realmente pensei em fazer uma mercearia gourmet de primeiro momento, mas eu não introjetei essa necessidade com afinco. Eu comecei numa busca por investidores, conversar com o mercado, entender, fui fazer bootcamps de startups, eu fui validada como... O meu modelo de negócio foi validado como uma startup. Ele não é altamente escalonável porque ele precisa de pontos físicos, porque meu sonho era que tivesse um Well em cada capital do mundo, que você pudesse chegar em cada bairro turístico, né, de cada cidade turística do mundo. Então, ele é escalonável, mas ele não é altamente escalonável porque ele exige um ponto, ele exige um investimento de logístico, né, bastante significativo. E aí, alguns investidores me colocaram em contato com um brasileiro que está tocando uma mercearia gourmet, delicatessen, no Estoril, que é o Mauro Passini, com a Quinta do Saloio,
E eu fui conversar com ele, porque ele tinha se capitalizado durante o confinamento e ele queria expandir para Lisboa, e talvez os nossos negócios tivessem fit. Uhum. Não tiveram fit no primeiro momento, porque meu espaço não era exatamente adequado ao que ele estava procurando, mas assim, a gente teve uma troca muito legal, e ele me contou que foi muito interessante estar do lado certo da moeda na hora da pandemia. E aí eu falei, gente, é isso. Eu já tinha um projeto pronto para apresentar para os investidores com uma mercearia gourmet. Só que eu ainda não tinha tido aquele... não sei, acho que em toda profissão tem aquele batismo que legitima o que você vai fazer. E eu olhei e falei assim, gente, falei, Mauro, você toparia me mentorar, você toparia me orientar em como eu posso fazer a minha mercearia acontecer? Uhum. E ele foi super friendly, eu acho que assim como o empresário que também está correndo atrás, o brasileiro aqui, uhum. e a gente inclusive até acabou fazendo uma parceria em relação aos produtos e tal, quer dizer, a minha primeira seleção foi também toda via Quinta do Saloio, e aí eu tomei a coragem para fazer, né? Você acha, Adriana, que essas dificuldades que você está relatando têm a ver com a pandemia? Tudo bem, mas esse apoio desse brasileiro, do Estoril e tal, você acha que se você tivesse na mesma situação no Brasil, você já teria investidores com mais aporte, a sua ideia já estaria mais para frente, por conta de conhecer pessoas, o fato de ser estrangeira, morar há pouco tempo, isso você acha que dificulta um pouco? Acho porque eu acho que existe o Brasil, assim, a gente tem uma pujança econômica, né, que não tem comparação com Portugal. E eu acho que também existe um fator, assim, os brasileiros são mais ousados, são mais visionários, são mais arrojados, entendeu? Uhum. E o europeu português, ele é mais conservador, ele tem um histórico que não permite grandes passos, assim, a gente tem uma coisa de ser a terra das oportunidades e tal, então eu acho que teve muita gente que validou o meu projeto, que achou interessante, que ficou com vontade de investir, mas assim, nesse cenário, e eu ouvi isso já de português aqui, eu tinha o melhor negócio do mundo para a pandemia, tipo, de cortar. Você quer se matar quando você ouve isso. Mas eu continuo acreditando que, quer dizer, né, eu fiquei paralisada 6 meses, uhum. né, foram 6 meses que eu parei realmente para entender o cenário, e agora eu não tenho dúvida que a gente está passando por um longo e tenebroso inverno aqui na Europa, mas que existe luz no fim do túnel já. Uhum. A vacinação já começou, a gente está vivendo um momento mais crítico, eu acho, de toda a pandemia, inclusive aqui em Portugal, que a gente está no 2º lugar no mundo, né, em termos por milhão de habitantes, de contágios, mas eu tenho segurança que quando chegar o verão, quer dizer, eu já vou ter feito todo o dever de casa, sim, né, e eu prefiro fazer o dever de casa nesse cenário do que fazer o dever de casa enquanto a clientela o negócio está bombando, porque a gente erra muito quando começa, né? A gente vai continuar errando sempre, porque a gente é humano, mas eu acho que errar nesse cenário é muito menos pior do que errar na hora que está dando tudo certo. Uhum. Então, como eu nunca fui empreendedora, eu acho que parece que as coisas assim estão no lugar certo, sabe? Uhum. A gente ter aberto no primeiro dia da pandemia, eu também achei que foi sintomático, achei que foi, sei lá, um sinal, né? Enquanto todo mundo está fechando, eu estou abrindo, e eu posso, né? Então, assim, eu tive o tempo de me readaptar, eu tive o tempo de fazer toda a finalização da obra, do mobiliário. Como é fazer uma obra? Como você achou essa mão de obra? São brasileiros, são portugueses? Conta, assim, esse prático do dia a dia aí, como é que você se virou? Eu comecei conversando com arquitetos portugueses, porque eu entendi que seria muito mais interessante trabalhar com pessoas locais, né, que conhecem o modus operandi e tudo. Por outro lado, eu não vi ninguém brilhar os olhos, assim, não vi ninguém dizer assim, quero pegar teu projeto, quero fazer e tal.
Aí eu fui fazer uma massagem no Ciendo, que é um spa, é um centro de yoga, spa, super lindo, que tem aqui, e, nossa, eu entrei assim, quando eu entrei, eu falei, nossa, que lugar maravilhoso, que lindo, nunca imaginei um apartamento dentro de um prédio, assim, que... aí entrei, estava tendo um evento da Rituals, com umas influencers e tal, massagem maravilhosa, atendimento incrível, e aí eu falei, escuta, quem fez esse ambiente aqui? Esse foi o Cauê Mota, que é o arquiteto, marido da Margaret, que é proprietária, e sócio do Ciendo. Aí eu falei, será que eu podia ter uma conversa com ele, podia agendar e tudo, e aí fui conversar com o Cauê é de São Paulo, Olha é um cara super jovem, assim, super verdadeiro nos propósitos dele, assim, muito ponta firme. Conversei com ele, mostrei esse imóvel para ele, a gente viu um outro imóvel antes que ele não tinha gostado tanto, ele gostou, ele falou, vamos fazer, e ele já tinha feito o Ciendo, né, então assim, ele já tinha feito uma coisa antes, eu tinha uma referência aqui de alguém que tinha feito alguma coisa aqui, ele fez o Ciendo em 2 meses, eu diria até que o Euel, ele fez foi muito mais complexo, porque a gente teve que fazer banheiros para ter banho, para a pessoa poder, né, tomar banho, teve o quarto privativo e tal, mas ele conseguiu fazer em 2 meses e meio, mais ou menos, e aí entrou a pandemia. E aí, quando eu voltei para finalizar, infelizmente, eu falei, Cauê, eu não tenho mais, né, budget para finalizar a obra. Budget é dinheiro, para quem não sabe. É uma forma chique de dizer. Acabou a arquitetura e vai entrar a cenografia. Você me ajuda? E eu falei, eu até brinquei com ele, falei, será que a gente virou aquele meme da internet, tipo, budget sonho do cliente e realidade do cliente, né? Mas não, a gente conseguiu, acho que a gente conseguiu soluções, assim, muito interessantes, ele não me abandonou, ele foi muito parceiro. Eu sou muito grata a isso, foi me orientando como que eu deveria fazer, o que eu deveria fazer, eu fui encontrando os fornecedores, eu mesma comecei a ir na Leroy, porque ele também pegou outros projetos e tal, e ele só foi me guiando ali. Você acha que esse o perfil da gente que é jornalista tem muito esse perfil de produtora, né? A gente tem que aprender assuntos muito rápido, a gente tem que entender de histórias. E esse perfil você acha que te ajudou nesse momento de montar o seu negócio e ter que se virar, por exemplo, com coisas da obra e tal? Com certeza, porque assim, eu entrei, né? Desde 2010, eu trabalhei dos 17 anos até, agora vou me perder aqui nas contas, mas acho que até os 47, 45, até os 45, e daí eu fiquei 3 anos sem trabalhar, e é muito louco, né, porque você começa a ter dúvidas se você consegue fazer as coisas, ou coisas, por exemplo, eu fui vendedora de loja, e eu fechava a caixa na mão, não é possível que eu não aprenda a mexer num sistema super fácil de computador, quer dizer, aprender, assim, você pode ficar um pouco inseguro, depois você aprende que nem dirigir, qualquer coisa, é muito fácil. Mas, assim, sempre vem aquela insegurança de quando você fica um pouquinho parado, será que eu vou conseguir? Aliás, eu sempre tive, né? Eu tinha que escrever um texto, eu dizia assim, gente, como que eu vou fazer? E depois o texto saía, todo mundo achava ótimo e tal, mas eu sempre me questiono se eu vou conseguir fazer as coisas, e aí eu acho que é por isso que eu faço com tanto afinco, que eu assim, não, gente, eu vou aprender tudo de obra. Eu até fiz um post, que eu disse assim, o que é um camarão de teto? Já sei, uma rebarbadora, também sei, eu fui aprendendo. Se fosse no Brasil, seriam outros termos que você também já estaria bem mais acostumada, né? O fato de estar em Portugal. Engraçado. E me diz uma coisa, tem uma rede de apoio aí, como é que... Porque eu imagino, eu não sou uma empreendedora de fazer um negócio, mas montei agora esse podcast, estou fazendo tudo sozinha. Tem um apoio com uma produtora em Porto Alegre, mas eu que faço tudo, assim, né? Eu escolho os entrevistados, eu faço a pré-entrevista, e é um trabalho um pouco solitário. Eu acho que quem muda de país sente um pouco isso, né? Mas eu sei que você aí em Lisboa tem uma rede de apoio. Me conta um pouquinho como é que essa rede foi formada e como que isso te ajuda.
Então, na verdade, o que aconteceu foi que tem muitos brasileiros que moram aqui, né? E realmente existe assim, eu, pelo menos, eu posso viver só das minhas amizades brasileiras se eu quiser, né? Uhum. Não quero conviver com os portugueses o tanto quanto eu convivo com os brasileiros. Mas é verdade que durante a pandemia começou assim, uma amiga que me ligou e disse, olha, eu estou aqui meio que tentando ver o que eu vou fazer. Aí, a Helena Lunardelli, que faz a Caju Comporta, que é uma loja na Comporta que foi um sucesso durante o verão. E ela estava exatamente no momento fazer a loja de novo, né, depois da pandemia. Estava achando que nem ia fazer e tal. Estava com vamos marcar da gente tomar um café online, porque a gente estava completamente confinado e tal. Depois, outra amiga, a Aline Arantes, que tem a Handmade Vacations, que é uma agência muito, muito cuidadosa, assim, de fazer roteiros interessantes e tal, de viagem. Mesma coisa. Eu falei, gente, vamos fazer um grupinho, né? Tem a Andrea Kaufmann, que é chefe, que é minha amiga, a filha dela também está na escola com a minha filha. Vamos fazer um grupinho, e aí a gente podia se encontrar, mesmo que fosse online inicialmente, depois acabou o confinamento, passou a ser presencial, e aí a Andrea sugeriu essa coisa do Hot Seat, que é uma senta e fala das suas angústias profissionais, que muitas vezes estão sim atreladas à questão pessoal, mas a ideia é falar do profissional e todas as outras tentarem dar um retorno sobre aquilo que a pessoa falou. Escuta, mas você já tentou isso? Você já tentou aquilo? Você conhece fulano? E esse grupo, que começou assim com 5 pessoas, hoje tem 20 mulheres, chama Juntas, com o arroba no ar, e assim, me deu muita força, sabe? Assim, a gente trocou muito e eu acho que o que acabou acontecendo é que a gente saiu da superficialidade daquele blá, blá, blá. Às vezes você sai para tomar um café com uma pessoa, conversa, aquilo lá não dá em nada. Não, ele começou a dar frutos, sabe? Começou a haver uma troca, assim, muito verdadeira, e o pré-requisito era que fossem brasileiros, porque acho que as dores dos brasileiros é diferente das dores de outros, enfim, dos portugueses, e que fossem pessoas que já tivessem tido uma história de sucesso no Brasil, não necessariamente empreendedoras, porque também, assim, eu ouço muito falar desses grupos de empreendedoras, mulheres, empreendedoras, não sei o quê, e eu acho que, assim, tem muito blá, blá, blá por aí. Esse grupo tem muita verdade, sabe? Tipo, quando vai entrar uma amiga, não sei o quê, a pessoa entra, e aí aconteceu isso. Entrou a Bia, que fez a Rede Manual em São Paulo, que é uma designer de biju, e a Rede Manual era uma feira de artesãos, eu não sei, talvez tenham pessoas que conheçam, e produtores locais, e entrou a Diná, que também eu já conhecia, mas que estava trabalhando na hospitalidade de luxo, e que também estava um pouco avulsa por causa dessa coisa da pandemia, e só para dar um exemplo dos frutos desse grupo, a Diná resolveu investir o tempo dela e a expertise dela em administração para me ajudar a fazer o UEL acontecer, e a ideia é que ela venha a ter uma porcentagem, enfim, a gente está conversando. E a Bia, eu falei para a Bia, Bia, eu não tenho nenhuma amiga que tenha algum emprego para te oferecer, mas eu tenho um espaço lá em cima, você quer fazer uma loja? Né, porque ela tem essa coisa da curadoria que ela fez na Rede Manual, com marcas de upcycling, de slow fashion e de coisas legais para casa e para vestir. A Bia fez isso assim, tipo, em 5 minutos, tipo, ela virou e fez assim e estava pronta. Que ótimo! E aí a loja dela está pronta, mas no momento a loja dela oficialmente não está funcionando, e ela está ajudando a gente na mercearia. E, de repente, aquela solidão, aquela angústia do empreendedor sozinho, fazendo as coisas assim, né? Tipo, você vai apalpando no escuro, sem saber o que você... Desapareceu, sabe? Então, então isso foi... Eu acho que o coletivo, né? A ideia do coletivo, ela é muito mais rica do que a ideia do patrão empregado, né? E eu acho que isso veio com a pandemia. Eu acho que isso é um conceito que a gente ainda vai aprender muito com ele,
Mas, assim, se eu contratasse uma pessoa para me ajudar, tipo um step, para quando eu não estiver na loja, não me traria a metade dos inputs que é a parceria com a Diná, com a Bia. Tipo assim, a loja da Bia não está funcionando oficialmente agora por causa da pandemia, mas ela vem todo dia porque ela falou, gente, eu não quero ficar em casa. Eu Sim, prefiro vir aqui trabalhar, fazer alguma coisa, porque senão eu vou pirar. sim. Então, de alguma forma, entende? E em algum desses momentos difíceis, você pensou em voltar para o jornalismo ou não? Olha, eu pensei como a última opção, na verdade. Assim, eu sou muito grata a tudo que o jornalismo me trouxe, a moda, a todos os meus amigos, a minha rede, né, de contatos é desse mundo, mas eu realmente eu virei essa página, sabe? E virei bem virada, assim, sabe? Chorei tudo que eu tinha que chorar no último dia lá na Condenaste, abracei todo mundo, é, morro de saudade, assim, adoro todos os meus colegas de trabalho, mas assim, isso realmente foi uma coisa que ficou para trás, e eu não consigo andar para trás, desculpa, mas não vai dar. Que bom, mas que bom que você tem uma estrada pela frente. Eu ia te fazer a próxima pergunta, que era se você tinha vontade de voltar a morar no Brasil, mas agora com essa tua resposta, eu acho que é não, né? Eu acho que você quer Não, olhar para frente. não, eu realmente escolhi aqui para viver, estou muito feliz aqui, e se eu puder continuar a fazer o que eu estou fazendo e ficar onde eu estou, é o que eu quero. Uhum. Ah, que bom. Olha, Adriana, parabéns pela sua Obrigada. coragem, pela sua Obrigada. ideia, que eu acho que a ideia é super interessante. Eu te desejo todo sucesso e quero te agradecer por ter participado do programa e pedir que, se você quiser deixar o Instagram do Well, explica aí direitinho como é que escreve. Olha, Letícia, muito obrigada por me convidar. Eu me sinto mesmo assim uma beginner, mas assim, eu realmente, como te disse agora, eu sinto que eu fui batizada pelo, né, pelo bichinho do empreendedorismo mesmo. Assim, acho que se eu sobreviver a isso, eu realmente consegui alguma coisa. O Well, né, vem de Welcome and Wellness Center. Então, o primeiro Well é com L e o segundo Well é com 2 L's. É Center, Well Center, porque a ideia é sim que a gente tenha, que a gente vai implementar cada etapa do projeto inicial. Então, a gente começou com a mercearia gourmet, que foi uma novidade, depois a loja, depois o café, com a consultoria da Andrea Kaufmann, depois a gente vai ter a parte concierge e, por fim, a parte wellness. Eu espero que tudo isso até o verão. Tá bom. Eu espero também que quando acabar a pandemia eu possa te visitar e a gente se conhecer pessoalmente, porque a gente só está se conhecendo agora virtualmente. Muito Vai ser obrigado uma honra. muito obrigado mais uma vez e Eu que agradeço. o Manda Brigadeiro fica por aqui e até a próxima.